Meus amados, todos nós, que pela graça de Deus, somos chamados de filhos de Deus. E se assim essa for sua convicção, é porque você tem em você o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós somos chamados a andar no Espírito, a viver no Espírito e falar a língua do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente, é interessante que todo crente seja batizado no Espírito Santo e receba de Deus essa capacidade sobrenatural de orar em línguas, de ter um relacionamento com Deus no Espírito. E eu queria perguntar nessa noite, quem já é batizado no Espírito Santo, levante a sua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Quem não é ainda? Tem alguém? Algumas mãos ainda estão levantadas. A gente, quando aceita Jesus, a gente coloca como propósito ser batizado no Espírito Santo. Este mês de outubro e novembro, nós já tivemos aí, só o pastor Lucas orando, já teve mais de 120 pessoas, né, pastor Lucas? 122 pessoas batizadas no Espírito Santo nesses últimos 35 dias. Mas tivemos muito mais. Eu estive vendo ali me parece que Jerusalém Celeste teve alguns, e outros que informaram hoje. Teve um lugar aí que teve acho que uns 10 batizados no Espírito Santo, eu não sei quantos foram. Muita gente, para dizer que Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva o pecador, Ele batiza o crente no Espírito Santo, Ele cura os enfermos e depois nos leva para o céu. Amém, amados? Agora, para aqueles que não são batizados, nós aconselhamos que você busque intensamente até receber, porque o Senhor não negará o batismo no Espírito Santo para você. É o que ele diz em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 11, 12, 13. Ele vai dizer assim: se você que é um filho, se dirigir ao seu pai pedindo um pão, ele não lhe daria uma pedra. Se você pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Então, se você pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele não vai te dar o Espírito da carne, Ele vai te dar Espírito Santo de Deus, porque Ele jamais negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Bendito seja Deus. Estou vendo ali o Tiago, né? Ali, bem na cena de evangelismo, conversando com o pastor, ali mesmo Jesus batizou no Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus que habita em nós e que flui do nosso interior como os rios das águas vivas, brotando do nosso íntimo. Cada pessoa que é batizada no Espírito Santo deve sentir esse fluir do Espírito no seu interior. Foi isso que Jesus disse, assoprando sobre o discípulo, ele diz: recebei o Espírito Santo. Depois ele diz lá no último dia da festa, lá em João capítulo 7, 37, 38, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, a gente pode ser batizado no Espírito Santo e calar. Ele fica sem fluir, ele não fala mais em línguas. Então também ele deixa de experimentar esse relacionamento com Deus de forma mais profunda. Porque, como eu li o texto bíblico em Judas versículo 20, olha o que diz o Senhor: mas vós, amados, falando para mim e para você, vós, amados, edificando-vos sobre a fé santíssima, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Bendito seja Deus.
é preciso que possamos construir uma casa espiritual numa base firme da palavra, na fé. Essa construção da casa é uma edificação, mas vós, amados, edificando-vos. Está mostrando que nós vamos edificar, construir. Construir o quê? Uma casa espiritual. Essa casa construída a cada dia, com o nosso conhecimento profundo das Escrituras, com as nossas orações, com as nossas experiências, a gente vai firmando a casa espiritual. Sabe para quê? Para quando os rios encherem, quando as chuvas caírem e as tempestades baterem com ímpeto sobre essa casa, que é você, essa casa não venha a cair. Nós precisamos ser, como diz Salmo 125, versículo 1, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. A igreja precisa edificar sobre a sua fé santíssima, e isso orando no Espírito. O apóstolo Paulo, quando ele falava lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 a seguir, ele vai falar sobre as armaduras de Deus, e ele faz uma advertência, uma orientação: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Significa que devemos estar devidamente preparados, e depois de feito tudo, toda a armadura, ficai firme, para que vocês possam vencer as astutas ciladas do diabo, porque a guerra não é material, não se guerreia com revólver, com escopeta, ou então na força do braço. Nós guerreamos no Espírito, com as armas espirituais. E você observa que nas armaduras, lá no versículo 18, ele finaliza dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. É preciso que o crente desenvolva cada dia um relacionamento com Deus, orando. Orando como? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, orando de duas formas: no entendimento e no Espírito. São duas formas: orar no entendimento e orar no Espírito. Quando você ora no seu entendimento, quer dizer, você está entendendo, você está compreendendo. Então isso é orar no entendimento. Orar no Espírito, você não entende nada, o entendimento fica sem fruto. São duas formas: uma que você entende e outra que você não entende. Agora, quando você ora no entendimento, por mais bela e poderosa também que é a oração no entendimento, mas você se depara num problema. Romanos 8, 26 e também no 27, ele vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Você depara num problema, embora você faça oração bem construída no seu entendimento, mas você não sabe orar como convém. Até porque, meus amados, em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, mas não te estribe no teu entendimento, porque você pode estar completamente errado no entendimento. Os desejos, os pedidos, a forma que você fala com Deus, você pode estar totalmente errado. Por quê? Por que poderemos estar errados? Porque nós não sabemos nada além do nosso nariz. Como diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 3, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe nada. Agora, se você parar para pensar assim, Salmo 139, versículo 16, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já escrevia no seu livro todos os dias da nossa vida. Significa dizer que há um planejamento eterno de Deus para nós.
Deus fez um planejamento para cada vida. Nós não estamos aqui vivendo de forma aleatória. Há um projeto de Deus para cada um de nós nessa terra. Agora nós deparamos com um problema. Tem um projeto? Tem. Eu creio, sim. Mas eu sei que projeto é? Não. Esse é um problema. Existe um projeto? Sim. Porém eu não sei. Não houve uma revelação para mim o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quais são os planos de Deus para amanhã para mim. Se eu não sei, no meu entendimento, eu não consigo captar isto, a não ser que haja aí uma revelação especial de um certo tópico qualquer para você. Mas se não for assim, você não sabe. Se perguntar para todos nós aqui, o que vai acontecer amanhã? Onde você vai estar daqui a um mês? Daqui a 10 anos, o que vai acontecer com você? Você não sabe. Então significa que quando vamos orar, a gente não sabe orar como convém. Porque você vai orar uma coisa, mas se depara com essa situação. Eu não sei o que eu vou pedir. Tem muitas coisas que você não sabe. Então a sua oração, ela pode ter um limite. Mas o Senhor abriu uma porta. A oração no Espírito não tem limite. Louvado seja Deus. Porque está escrito no texto de 1 Coríntios 14, no versículo 14 e no versículo 15. Quem ora no Espírito, ora bem. Porque a oração do Espírito, esse Espírito que está em você, que uniu com o teu Espírito, ele que vai fluir do teu interior, para falar com Deus em mistério, aquilo que você não sabe. Porque quem ora em línguas, pastor Elias, ora mistério, ora aquilo que ele não sabe. Porque nosso Deus, ele permitiu somente para a igreja do Novo Testamento essa capacidade de falar com ele em outras línguas. E foi isso que ele disse logo no início, quando deu ordem à sua igreja, quando ele disse: ide por todo o mundo. Ele disse assim: pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais, olha, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, o que farão? Falarão novas línguas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse falarão novas línguas, não é falar línguas conhecidas pelos homens, não é a língua dos homens. Essa é uma linguagem sobrenatural, dada por Deus somente para a igreja do Novo Testamento se relacionar com Ele, para falar de mistério, falar de coisas profundas que tu não sabe. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 26 e também do 27 diz: e o Espírito, Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um projeto em minha vida, que no meu entendimento eu não consigo captar. Então no meu entendimento, quando eu vou orar, eu topo nessa impossibilidade. Mas agora eu vou orar no Espírito. Eu vou falar uma linguagem sobrenatural. Essa linguagem que o diabo, que o mundo, e nem você, e nem os anjos entendem. Essa linguagem não é conhecida nem pelos demônios, nem pelo mundo, nem pelos linguistas do mundo, nem pela pessoa, e nem pelos anjos. Só Deus entende. É uma linguagem do nosso espírito diretamente com Deus, que foi concedido para a igreja, para nós orarmos. E quando nós estamos orando em línguas, estamos falando de mistérios com Deus. Estamos falando de coisas que nós não entendemos, mas estamos orando bem. Louvado seja Deus. E olha, irmãos, observe uma coisa. Por que é necessário orar? Deus é todo poderoso, podia fazer as coisas sem a igreja orar, mas Ele não faz assim. A Bíblia diz que Deus entregou o governo na mão dos homens. A vida nossa, de cada ser humano,
tem uma chave por dentro de você. O que Deus faz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Significa que você tem o domínio. Deus só vai entrar na sua vida se você permitir. Como Deus entregou esse mundo na mão dos homens, está escrito isso também em Salmo número 8, quando diz: faze, Senhor, que esse homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, pois tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que anda pelo meio dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Significa que há uma responsabilidade sobre nós, e Deus só vai entrar na sua vida, no seu mundo, se você orar. Porque orar é dar autorização para Deus entrar na tua vida, no teu mundo e te ajudar. Se você não orar, você morrerá nos seus pecados. Se você não orar, você estará sozinho, porque Deus não entrará na tua vida se você não permitir. Isso é como, por exemplo, na Constituição nossa brasileira. Existe um direito legal: dentro da minha casa mando eu. Qualquer pessoa que entrar na minha casa tem que ser com minha autorização, porque a autoridade está sobre mim. É eu que tenho a autoridade de dar oportunidade ou não. Se alguém entrar na minha casa, eu posso mandar sair, porque não foi autorizado. Isso é o que nos garante a lei. Agora, na nossa vida, Deus entregou para você a responsabilidade. Até Deus, para entrar, Ele precisa que você libere. Se Deus entrasse na vida humana sem Ele permitir, Ele não deixaria as crianças morrerem de fome. Ele não deixaria países por aí inteiros serem destruídos, as guerras destruídas. Não, Ele não entra. Ele entregou a terra aos filhos dos homens e espera que você agora clame pela sua misericórdia, que você possa orar ao Pai Nosso e dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Entra na minha vida, Senhor, e dirige os meus passos. Bendito seja Deus. É a nossa oração. É preciso orar para Deus entrar na sua vida. Agora você vai orar de duas formas: no seu entendimento, aquilo que você sabe, conforme o seu entendimento. Mas tem coisas que você não sabe. Por exemplo, você não sabe o plano que Deus tem para a sua vida. Você não sabe o projeto. Então você precisa orar numa linguagem desconhecida. Permitir que o Espírito de Deus, que penetra nas profundezas de Deus e sabe qual é o projeto para a tua vida, está escrito isso em Romanos 8:27. Ele sabe qual é a intenção de Deus para você. Intenção significa projeto, objetivo de Deus. Ele sabe. Então Ele usa você para que você, na sua linguagem espiritual, sobrenatural, fale com o Pai sobre coisa que tu não sabe, para que Ele possa entrar de forma legal e te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós somos estimulados a buscar o batismo do Espírito Santo, e quando recebemos, devemos ser estimulados a continuar, a desenvolver esse dom que Deus nos deu. Orar em línguas, sabe quanto? Em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Fazendo isso, construir uma casa firme sobre a nossa fé santíssima, orando no Espírito, para que a gente seja mais do que vencedor. Quando você desenvolve o seu relacionamento com Deus nessa linguagem sobrenatural, a gente gosta de dizer assim: a gente fica de leve e fácil manejo nas mãos do Espírito de Deus. A gente deixa de ser menos materialista. A gente depende menos da nossa força do braço. A gente vai dependendo do Senhor. Até porque, amados, olha uma coisa interessante. Para falar em línguas, homens, mulheres, adultas, de raciocínio formado, não é fácil, porque parece loucura.
A pessoa falar uma linguagem sobrenatural parece loucura, mas loucura para nós é poder de Deus. É por isso que Jesus diz: olha, para você entrar no reino dos céus, não importa a tua idade, se é velho ou não, se é sabido ou não, tem diploma ou não, isso não importa. Você vai ter que se tornar criança, voltar a ser criança. O caminho é esse, humildade. Quando Jesus diz assim: volta a ser uma criança, porque do estado do reino dos céus. A gente, quando é pai e mãe, que tem nossos filhinhos pequenos, de 1 mês, 2 meses, que não sabe falar, todo pai e toda mãe fala com seus filhos, e eles falam com os pais. Há uma linguagem do papai e da mamãe com seu filhinho pequeno. Qualquer um que vê um filho falando com a mãe ou com o pai, ele tendo 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade, quem olha está ficando doido ou ficando caduco. É duas coisas: está ficando doido ou caduco. Mas os corações se entendem. Mamãe e criança entendem os corações. É uma linguagem que não tem nexo, mas tem coração. E a mãe conversa, porque eu, como pai, conversava com todos os meus filhos quando era pequeno, desde quando nascia. É uma linguagem sobrenatural. E o Senhor olha para nós e diz: eu quero que tu tenha essa linguagem comigo, nem que o mundo te chame de louco. Está ficando doido? Sim, eu estou falando com meu pai. Tu está entendendo? Não, essa linguagem ninguém entende, mas meu pai entende. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos voltar a ser pentecostais, irmão. Nós precisamos voltar a orar todo dia. Eu sempre gosto de dizer, não para me apresentar, apenas para estimular. Eu oro em língua todos os dias, várias vezes por dia. Eu vejo o Clebson Bandeira aí, toda hora ele está falando em línguas, toda hora ele está lá, cheio do fogo. Crente tem que ser assim, irmão, porque senão vai ficar tudo materialista. Nós não somos um clube social, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. Estamos aqui para impactar o mundo, estamos aqui para fazer a diferença, estamos aqui para representar Cristo na terra. E para isso, nós precisamos ser espiritual, andar no Espírito, viver no Espírito e falar a língua do Espírito. Isso é ter comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você fala, mais leve você está. Quanto mais você fala, mais tua mente vai ficar aclarada com respeito às coisas de Deus, mais você entende mistérios de Deus. É impressionante. Todas as vezes que você vai ver pessoas manifestando os dons do Espírito, eles sempre estão falando em novas línguas. Bendito é o nome do Senhor. E eu digo para os meus amados, só para ajudar: quando você desenvolve falar em línguas estranhas, todo dia, você tem fraquezas, Deus entende que você é fraco. Ele diz no Salmo 103, eu sei da tua estrutura, e eu sei que tu é pó, eu sei que tu é nada, eu sei tuas fraquezas, tuas limitações. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor olha para nós e Ele nos compreende. Mas quando a gente entra no mundo espiritual e começa a falar a língua do Espírito, o Senhor vai fazendo revelações, vai aclarando a mente, nós vamos ficando instrumento do Senhor para coisas tremendas. Ele vai dando as revelações, Ele vai ensinando coisas que a gente não sabe. E eu falo aqui 2 coisas só, porque eu digo para os irmãos, há mais de 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, eu comecei a estudar esse assunto. Eu comecei a ver isso de perto. E depois que eu comecei a exercitar a minha vida de oração, do meu relacionamento com Deus, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, parece que a gente fica só com a garganta inchada de tanto falar em línguas. Parece que não está acontecendo nada,
mas persistência, orando em línguas, despertou duas coisas em mim. Primeiro, uma paz que excede o entendimento humano. Eu digo para meus amados, qualquer pessoa que olha para mim, que conversa comigo, e começa a ver a minha agenda, a correria, onde eu faço, pastor, como é que pode? Eu não posso dizer que isso é humano, é o Senhor que fez produzir uma paz que excede o entendimento humano, que brota no meu coração, ter paz. Mas tem outra coisa, e aqui eu fico bem claro para vocês, o próximo ano, se Deus assim quiser, vou completar 30 anos, eu sou o pastor mais velho que já passou nessa igreja, mais velho não na idade, no tempo de casa, no tempo de pastoreio. O mais velho chegou quase 29 anos. Faltou 2 meses para 29 anos, foi o Luiz de França Moreira. E eu já passei dos 29. Aqui nesse púlpito pregando para vocês. Toda terça, com exceção de algumas que não dá. Pregando rádio todos os dias. Televisão, rádio, redes sociais. Eu não sou estudante de livros. Até minha biblioteca doei há muito tempo para Josué. Dificilmente você me vê lendo livros. Dificilmente alguém me vê lendo livros. Mas todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia, quando eu me levanto, a primeira coisa é ler a Bíblia. Mas eu gosto de meditar, de relacionar com Deus. E depois de 30 anos pregando aqui, e alguém quer me ouvir pregar, eu fui fortemente impactado e fui no banheiro ainda agora, antes de entrar aqui. Chegou o irmão que deve estar por aí. Ah, pastor, quando eu vejo a mãe Euseni dizer, agora vai o gabinete pastoral, pastor, eu paro para ouvir o senhor. Eu digo, meu Deus, como é que alguém quer me ouvir de novo? Não é capacidade de homem, nem estudos de teologia, é o Espírito de Deus que jorra no meu interior, e trazendo coisas, eu tenho certeza, que não foi escrito em livro, que você não vai encontrar em livros. Tantas e tantas vezes que eu estou pregando aqui, eu percebo, onde foi que eu vi isso escrito? Não foi escrito pelos homens, foi do céu. Você sabe por quê, amados? Porque não é pela força, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eu quero estimular os meus amados que são batizados no Espírito Santo, que quer ter uma vida de vitória, e quer enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida, com paz, aprender a ficar quieto, sossegado, descansando no esconderijo do Altíssimo. Desenvolva a sua vida de oração em línguas, orando em todo o tempo. Ore, 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 e deixa fluir, deixa acontecer. Talvez um dia, talvez outro, talvez um mês, talvez, não sei. Quando pensar que não, tudo vai ficando claro. E outra coisa, é como uma bomba dinamite que bota no meio do problema. É como você botar um dinamite numa rocha que parece que não tem quem quer, bota lá e explode ela, vai esbagaçar aquela ali. Assim é o homem de Deus, que está em comunhão com o Espírito de Deus, orando em línguas. Deus vai fazer coisas tremendas. Lá no seu ministério, pastor, talvez não desenrola o ministério, não anda, não prospera, não vai para frente. Eu te aconselho, ore em línguas. Vá para os pés do Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vá orar em língua. Não, alguém diz, pastor, eu nunca vi você orando em línguas. É porque eu não oro para os homens. Eu sei que orar em línguas tem 4 tipos de orar em línguas. Tem a edificação, que é essa que eu estou falando. Tem para intercessão, tem para interpretação e tem como sinal. No mínimo 4. Eu estou falando apenas de uma, que essa é para todos nós. Não tem nexo, você não tem ninguém que interprete. Não há interpretação nenhuma. Ninguém vai saber o que você está falando.
Só Deus sabe. Essa é uma linguagem sua, do seu espírito com Deus. É essa que é a edificação. As outras três chamam-se manifestação do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é algo fora do seu controle, que vai manifestar em você, e você vai falar em línguas. E quando essa manifestação ocorrer em você, que fluir no seu espírito, você fala, você não fica calado. Mas Deus vai levantar alguém para interpretar. Aí chama-se orar em línguas para interpretação. Também você pode ser influenciado pelo Espírito que vem fora do seu controle, do ímpeto do Espírito. E você pode estar intercedendo por alguém em qualquer parte do mundo, que você também não sabe. Ou você pode estar falando em línguas, e é como um sinal. Você pode falar uma linguagem em qualquer língua do mundo que você nunca estudou, como aconteceu no dia do Pentecoste. E todos falavam em línguas. E aquele povo ouvia cada um na sua própria língua, e tinha gente do mundo inteiro lá, ouvindo a grandeza de Deus pelos homens leigos e simples, que nunca estudaram outra língua, mas que falava, orando em línguas, e o Senhor ia dando entendimento para as pessoas. São manifestações. Agora estou estimulando você a orar essa linguagem do Espírito, que é só você e Deus. Não precisa ninguém saber, não precisa se apresentar para ninguém, não. É lá no seu quarto, orando ao Senhor, permitindo que se desenvolvendo. Uma vez, eu fiz isso, hoje mesmo falei com uma pessoa aqui, que há muito tempo, quando eu estava estudando muito esse assunto, ele não era batizado no Espírito Santo. Ele chegou na minha casa, disse que ia passar um dia comigo. E eu perguntei, tu é batizado no Espírito Santo? Ele disse, não. Eu disse, pois sábado pela manhã eu vou estar na igreja, e eu estou orando para Jesus batizar no Espírito Santo. Eu quero que tu vá lá. Aí foi, quando eu orei, Jesus batizou ele. Na outra semana eu perguntei, tu foi batizado? Fui. Tu já está orando em língua? Eu disse, não, eu já orei, já falei, mas é uma frase só. Eu disse, eu quero te desafiar a você vir para a igreja, está sem fazer nada. Então venha para a igreja orar, venha sozinho. Eu quero que tu ore em língua. Mas como? Eu digo, o professor vai te ensinar. Não sou eu que ensino, mas o professor te ensina. O Espírito Santo te ensinará a falar em novas línguas. Só quero que tu queira isso. E ele foi para lá. E ficou. Depois de uns 2 meses mais ou menos, eu perguntei, como é que está a tua oração em línguas? Ele disse, pastor, eu oro hoje em torno de 2 horas em línguas por dia. 2 horas orando. Porque orar no português você cansa, você acaba todos os assuntos que está limitado. Mas no Espírito você pode orar a vida toda. Você não sabe o que é. Isso é só você e Deus. Você pode orar, não tem limite. Ele orava 2 horas. Depois desses dias, eu comecei a observar aquela pessoa que mal sabia pregar, agora tinha uma autoridade tremenda para expulsar demônios. Deus fazia revelações para eles de coisas da igreja, e eu via-se a obra sendo manifestada na vida dele. Isso eu fiz com várias pessoas, e eu vi como o Senhor faz. Então, eu digo para você, nós não podemos ficar em plena geração, pleno século 21, como se diz, apenas como um clube social, apenas vir para a igreja para um culto aonde não há manifestação. É preciso que a igreja volte ao cenáculo da oração, a igreja volte a orar em línguas. Ore também no entendimento, mas ore em línguas. Vá buscar o Senhor, para que seja manifestado em você os dons do Espírito, o dom da profecia, o dom da sabedoria, do conhecimento, os dons das interpretações. Seja a igreja viva. Para isso, você olha para o passado e vê como a igreja buscava o dom do Espírito Santo, como todos os cultos, todo mundo falava em língua, e como Deus se manifestava no meio do seu povo de forma extraordinária. E nós estamos ficando muito quietinhos, daqui a pouco não se vê manifestação nenhuma. É preciso que a igreja volte ao cenáculo da oração. E eu estimulo os meus amados, vamos orar em línguas. Orem também no português, mas orem em línguas.
Porque assim você está construindo algo que você não é capaz de imaginar hoje, aonde Deus é capaz de chegar. Porque há um potencial em você, há um plano de Deus na tua vida, que precisa ser colocado em prática. Mas só vai ser possível quando você fizer uma entrega da tua vida de tal forma que você seja capaz de falar em línguas. Porque isso é um segredo. Eu vou terminar, que eu quero fazer ainda uma oração, mas dizendo só para vocês entenderem mais uma coisa. Está escrito em Tiago capítulo 3, quando ele fala da nossa língua, a língua. Ele diz que essa língua aqui é um instrumento que domina todo o corpo humano. E é capaz de levar esse corpo para o inferno, levar esse homem para o inferno ou para o céu. É capaz de fazer coisa extraordinária. Então, quem for capaz de dominar a língua do homem, domina todo o curso da natureza. Ele faz até uma comparação com o navio. Um navio, por exemplo, hoje nós temos um navio de 20 andares. Uma verdadeira cidade ambulante dentro do mar, dos oceanos. Mas quem está com a mão no time, é o timoneiro. Quem governa toda aquela embarcação tão grande é quem está com o leme. Assim, se você pegar um bitrem, você pegar um trem aí, com 100, 200 vagões, não sei, quem tiver no leme, no volante, domina tudo. Assim, quem conseguir controlar a tua língua, domina tudo, domina toda a tua natureza. É por isso que o Espírito Santo, ele quer dominar a nossa língua. Ele diz que na nossa garganta tem que ter os altos louvor de Deus, porque aqui está a espada afiada de 2 fios, aqui ó, na nossa boca. Então ele quer dominar você. Por isso que eu falei no início, difícil dominar o homem por causa do nosso entendimento. A gente quer ser dono do nariz, a gente quer fazer as coisas segundo o que eu entendo. E o Espírito Santo diz, volta a ser criança. Quebranta-te, humilha-te. E eu quero dominar você a ponto de fazer você falar o que você não entende. Você já imaginou? Falar coisas que você não entende é difícil para o nosso raciocínio. Como é que você vai abrir a boca e vai falar como criança? Coisa que tu não sabe. Isso é coisa de louco. Mas o Espírito Santo quer isso. Eu quero dominar a tua língua. E eu vou dominar todo o teu corpo, toda a tua história, toda a tua natureza, quando eu conseguir dominar a tua língua. Porque quem domina a língua, domina todo o corpo. A própria ciência já provou isto. Que tudo que a gente fala, diz que os mais velhos dizem assim, o corpo, o que a língua fala, o corpo padece. Aqui, quando você domina aqui, domina todo o corpo. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não quer ser só um hóspede, ele quer dominar você, quer dominar a tua língua. Então deixe o Espírito Santo fluir. Amém, amados?